O meu nome é Silvia Maria Tedesco. Eu nasci no interior de Santo Antônio, na cidade do Cará. Se considera-se cidade, né? Eu tenho 25 anos de vida religiosa. Eu entrei em 1991. Eu ia fazer 16 anos. Para mim, assim, eu senti como o primeiro chamado quando irmãs, e eram dessa mesma congregação que eu estou hoje, quando elas foram fazer promoção vocacional na minha comunidade. E o que me chamou muita atenção era a alegria que elas tinham, né? Naquela época elas usavam o hábito também. E elas liam muito bem, elas tinham o poder da comunicação. E eu me imaginava fazendo aquilo também. Eu pensei, eu posso também ser uma pessoa, posso proclamar a palavra de Deus, posso dar um testemunho evangélico, assim como elas estão fazendo de uma forma alegre e que Cristo possa se fazer presente. Então isso me chamou muita atenção. E ali eu senti como o primeiro chamado para seguir a vocação religiosa. O que me parecia único nas irmãs escolares, que eu não via nas outras congregações, era a alegria que elas tinham. E depois morando junto também, a vivência fraterna, o estar uma com a outra, o ajudar-se. E a simplicidade nas pequenas coisas. Elas eram felizes como simples e aquilo me encantava. O primeiro dia na congregação foi complicado, porque como eu sou do interior, então nós não saímos muito de casa. E a primeira vez, o Juvenato ele era em Forquilinha, Santa Catarina. Então nós saímos direto, fomos para Santo Antônio, e de Santo Antônio nós fomos de Kombi com uma irmã e um outro senhor. Nós fomos direto para Santa Catarina, então nós viajamos 5, 6 horas. E aquilo para mim, eu digo, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir voltar para casa, porque para mim era muito longe, acostumada a viajar 1 hora, viajar 5, 6 horas. Mas quando nós chegamos lá, tinha um grupo de irmãs, mais outras meninas que também estavam lá, e elas estavam tão alegres nos acolhendo, nos recebendo, que aquilo para mim, eu me sentia em casa. Então era como se aquele espaço fosse meu espaço também. A minha primeira transferência, eu sempre dizia assim, que se um dia eu tivesse que viajar mais de 4 dias, podiam me esperar com um caixão na porta do ônibus. E a minha primeira transferência foi para Tucumã, no Pará, em 2001. E a minha primeira transferência foi para Tucumã. Eu disse que sim, mas eu não imaginava a distância. E foram exatamente 4 dias de viagem e 4 noites. Eu achei que eu não ia chegar viva lá. Mas foi uma experiência muito bonita, foi pastoral. Então nós íamos para o interior de Toyota, aquelas estradas, a gente passava por cima de troncos, e o pessoal muito simples, muito acolhedor. E trabalha também com jovens. Eu fiquei só 1 ano, porque eu tive que voltar para terminar o curso do magistério. Mas eu amei muito aquela experiência. Eu acho que para mim foi muito... Viver com aquele povo e ver realidades diferentes, novos costumes, para mim me enriqueceu muito como pessoa. Essa foi a minha primeira transferência. Depois, a maior parte, eu morei aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santo Antônio, Osório e depois em Forquilinha. E era escola, então também me chamou muito a atenção, porque eu trabalho com crianças, com jovens, com professores. Traz uma energia. Eu acho que quem trabalha com educação não envelhece nunca, né? Mas eu trabalhei pouco tempo, então não sei. E os outros mais foram pastoral, e também trabalhei com educação de jovens e adultos. E me chamou muita atenção que eu trabalhei, quando eu estava em Osório, com uma turma eram adultos do DAER. Eu trabalhei a alfabetização com eles. Então isso me chamou muito a atenção, porque eram senhores de 60, 65 anos, 70. Eles não sabiam escrever o nome. E eu digo, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer esse trabalho? E eu acho que eu me surpreendia mais do que eles, à medida que eu via que eles iam conseguindo ler, iam conseguindo escrever o seu nome. Então aquilo para mim foi uma experiência que me marcou muito. A convivência fraterna para mim ela é muito interessante, porque são diversas pessoas totalmente diferentes uma da outra,
E aí eu penso assim: "Boas, bom, se elas conseguem conviver comigo, com as minhas limitações, com tudo aquilo que eu sou, eu também consigo conviver com elas". Então, tem dias que a gente está um pouco melhor, mais bem-humorada, tem outros dias que já está um pouco mais querendo ficar só. Eu sinto, assim, que existe um grande respeito, uma acolhida e uma entreajuda muito grande entre nós, e isso fortalece. Nós nunca estamos sós, nós sempre temos uma outra para nos apoiar, e mesmo que às vezes as coisas fiquem mais complicadas, mas tu sempre sabe que tu pode contar com alguém que vai estar ali para te ajudar. E eu tive uma vez uma experiência de uma transferência que para mim foi muito difícil. E aí eu tinha algumas irmãs que eram muito minhas amigas, então eu conversava com elas praticamente todos os dias, então elas me animavam, me ajudavam. E aquilo me fortaleceu a ponto de eu acolher com carinho aquela nova etapa da minha vida e acolher aquilo também como uma graça de Deus. Eu penso que tu tens que fazer a experiência, tu tens que ir ao encontro, conhecer, vivenciar, e ter um grande amor pela congregação também, no caso nós, irmãs escolares, e também um grande amor pela missão, pela causa de Jesus. Mas tu só sente se isso realmente é o teu desejo, se tu entra e olha, vivencia junto. E depois, a partir dessa experiência que tu faz na convivência do dia a dia, tu é capaz de realmente ver se é isso que tu quer para a tua vida. Eu penso que cada vocação é um sinal de Deus. Eu fico muito alegre com as novas jovens que estão vindo, né. Então, o que eu diria para elas é: sigam firmes, vocês não estão sós, vocês têm uma missão grande, bonita, e tem muita gente que precisa do testemunho, da alegria e da entrega de cada uma de vocês. E cada uma de vocês pode fazer a diferença a partir daquilo que se é. Eu tenho uma frase bíblica que sempre me segue, né, e eu lembro sempre quando tem alguma coisa, alguma tribulação, uma alegria, tudo, né, que diz: "Não temas, eu estou contigo". E eu tenho certeza que se Cristo está comigo, a minha parte eu preciso fazer, mas o resto entrega na mão dele, o que for que tiver que ser, será, né. Ele conduz o resto do processo. Que eu gostaria de deixar: o tempo passa rápido, a gente não consegue ver a velocidade com que ele caminha, mas ao mesmo tempo eu sou grata por tudo que aconteceu e às vezes eu paro e penso: "O que eu faria diferente?". Eu acho que mesmo diante de tudo que aconteceu, eu não mudaria nada, eu acho que tudo que aconteceu foi para enriquecimento, para alegria e para dar continuidade na missão.